Então vamos lá, pessoal. Boa noite, começando aqui de novo, né? Primeira gravação deu errado, agora vamos lá. Direito penal, ainda dentro da teoria geral do crime, a gente vai estudar erro de tipo e erro de proibição. Então a gente vai mesclar entre a tipicidade e a culpabilidade hoje, ok? Tipicidade e culpabilidade. Vamos lá, pessoal, sem demora, vamos no nosso primeiro slide. Aí, ó. A gente vai começar no erro de tipo, tá? Previsto aonde? No artigo 20 do Código Penal. O título do artigo 20 é esse aqui, ó. Erro sobre elementos do tipo. A gente chama isso de erro de tipo. Então vamos lá. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, então a gente tem uma exclusão de dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Então, pessoal, o erro de tipo, ele exclui o dolo. Ele exclui o dolo. Agora, se o tipo penal, né, ele permitir a punição a título de culpa, o crime culposo, ele permanece, tá? No caso, por exemplo, do homicídio culposo, da lesão corporal culposa. Aí, se o crime não tiver, né, não der a oportunidade do sujeito ser punido a título de culpa, ele não é punido a título de nada. O dano, por exemplo, não existe dano culposo. Então, no erro de tipo para o dano, redunda em extinção da punibilidade. Ou melhor, né, vamos usar um termo mais técnico, a tipicidade, beleza? E no erro de tipo, vamos definir o erro de tipo, né? A gente está falando aqui, mas não definimos ainda. No erro de tipo, a gente ignora ou tem conhecimento equivocado da realidade. Então, pessoal, o erro de tipo é nada mais, nada menos que uma ignorância ou erro que recai sobre as elementares circunstâncias ou quaisquer dados que agregam determinada figura típica. Melhor do que eu tentar ficar explicando aqui é a gente colocar alguns exemplos para vocês entenderem. Ah lá. Uma mulher que sai às pressas da sala de aula e, por engano, leva uma bolsa de sua colega, muito parecida com a sua. Gente, o tipo penal, no artigo 155, né, o furto, é subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. A mulher sai às pressas da sala de aula e, por engano, leva uma bolsa de sua colega. Bolsa da colega é coisa alheia? É. Então, a conduta em tese, ela está inserida no artigo 155 do Código Penal? Tá. Ela subtraiu coisa alheia, que no caso era a bolsa, né? Para si, no caso era para si, né? Para si ou para outra, e saiu. Contudo, pessoal, era uma bolsa muito parecida com a sua. Ela achou que estava levando a própria bolsa. Existe furto de coisa própria? Não. Furto de coisa própria, não. A coisa tem que ser alheia, né? Então, estamos aqui diante de erro de tipo. Por que erro de tipo? O agente, ó, ignora ou tem conhecimento equivocado da realidade. Ele ignora a realidade ou tem conhecimento equivocado, desculpe, da realidade. Então, a mulher que leva uma bolsa achando que é sua, mas ela é de outra pessoa, não está cometendo furto nenhum. Nós temos uma excludente de tipicidade pelo erro de tipo. Houve erro de tipo. Ela não está subtraindo coisa alheia, móvel, para si ou para outra. Ela simplesmente pegou algo achando que era dela. Tá joia? Um outro exemplo. Caçador que atira e mata o seu colega de caça depois que este, sem avisar, se disfarça de urso para pregar-lhe uma peça. Nesse caso, gente, é o exemplo da doutrina, né? A gente sabe que não tem urso aqui no Brasil e muito menos caça permitida de urso, mas a doutrina alemã, né? Principalmente a doutrina alemã penal, usa esse tipo de exemplo e a gente trouxe para o Brasil também, porque a gente é até mais fácil de imaginar. Claro que é uma coisa absurda, né? Mas vamos lá. O sujeito, dois amigos, né, estão num campo de caça, onde a caça é permitida. A gente sabe, volto a dizer, eu sei que isso no Brasil não é permitido, né? Caça de urso. Não, não existe urso no Brasil. E a caça também não seria permitida, tá? Mas vamos supor que pudesse, tá num ambiente ali propício, tal. E aí o amigo, para pregar uma peça no seu parceiro, ele veste uma roupa de urso para assustar ele. E aí
O sujeito simplesmente atira naquela fantasia, achando que era um urso. Ele teve o quê? Um conhecimento equivocado da realidade. Né? Ele ignorou a realidade, né? Para ele era um urso, não era uma pessoa. Ou tem um conhecimento equivocado da realidade. Né? Não era urso, era uma pessoa. Tá? Então, são duas situações aí onde a gente tem um erro de tipo, porque são erros sobre elementos do tipo. No caso do homicídio, é matar alguém. Mas o sujeito aqui, ele não queria matar alguém, queria matar um urso. E o crime não é de homicídio, matar urso. Tá? Da mesma forma que a mulher que levou a bolsa achando que era sua, ela não subtraiu coisa alheia móvel. Ela subtraiu coisa própria móvel, né? Mas não coisa alheia. Então, houve um erro sobre elemento do tipo. Espécies de erro de tipo, né? São duas espécies, pessoal. Erro de tipo essencial, né? O erro de tipo, ou melhor, o erro recai sobre dados relevantes do tipo penal. E esses dados relevantes, né, que nós chamamos de elementares. Então, se alertado do erro, o agente deixaria de agir criminosamente. Se alertada, né, que a bolsa era de uma amiga e não a sua, ela não teria levado a bolsa da amiga. Se o sujeito caçador fosse alertado que não era um urso, era o seu amigo fantasiado de urso, ele não atiraria, né? E esse erro ele pode ser inevitável. O erro inevitável é aquele excusável, perdoável. Excusa, gente, é perdão. Então, o excusável é o perdoável, né? Quando o erro é inevitável, eu não poderia deixar de evitar esse erro, é porque ele é perdoável, excusável. E nós temos também o erro evitável, né? No erro evitável, aquele erro que poderia ter sido evitável, é justamente o contrário. É um erro imperdoável, inexcusável, né? Porque eu poderia ter evitado. Não era um erro inevitável, era um erro evitável, mas eu não evitei, né? Então ele é imperdoável, tá? E a gente tem ainda o erro de tipo acidental, porque o erro recai sobre dados secundários periféricos. Se alertado, o agente corrigiria os caminhos ou sentido da conduta e continuaria agindo de forma criminosa, né? A gente vai estudar cada uma dessas condutas, tá? O erro sobre o objeto, erro sobre a pessoa, erro na execução, resultado diverso do pretendido e erro sobre o nexo causal. Vamos lá. No erro de tipo essencial primeiro, tá? Então lembrando aqui mais uma vez, ó. Duas espécies, né? Erro de tipo essencial e erro de tipo acidental. Vamos estudar o erro de tipo essencial, que recai sobre elementares, né? Circunstâncias ou quaisquer dados que se agregam a determinada figura típica. Exemplo, agente caçando em local próprio para caça, né? O local é próprio para caça. Ele vê um arbusto se mexendo. O agente atira contra o arbusto, imaginando que lá se escondia um animal. Só que depois do disparo, ele percebe que lá tinha uma pessoa, alguém. E lembrando que matar alguém é crime de homicídio, né? As consequências dessa modalidade dependerão se o erro é inevitável ou evitável. Se o erro fosse inevitável, não poderia evitar esse erro. E quando que eu vou ver, aliás, né, gente, se esse erro é inevitável ou evitável? No caso concreto, tá? Não tem outro jeito, não tem como a gente fazer uma análise a priori, só no caso concreto. Então, se esse erro for inevitável, ou seja, justificável, excusável, invencível, né? Então, é um erro que eu consigo justificar. É um erro que eu consigo perdoar, ele é perdoável, né? Excusável. Ele é invencível, eu não poderia vencer esse erro. A gente tem, então, pessoal, a exclusão do dolo, tá? Exclui o dolo por ausência de consciência. E a culpa também é excluída em razão de previsibilidade, se o erro for inevitável. Agora, se o erro fosse evitável, né, injustificável, não tem como justificar esse erro. Foi erro, foi erro. Mas eu poderia evitar? Poderia. Ele é injustificável, inexcusável, ou seja, imperdoável, vencível. Eu poderia vencer, né? Cuidando-se de erro previsível, só excluirá o dolo.
mas será punido a título de culpa se previsto o crime nesta modalidade, pois havia o quê? A possibilidade do agente conhecer o perigo. Então, se a modalidade criminosa é punida a título de culpa, como no homicídio, né, a gente tem homicídio culposo, a lesão corporal, a gente tem a lesão corporal culposa, o peculato, a gente tem o peculato culposo, né? O sujeito pode ser punido a título de culpa, quando ele age com negligência, imprudência ou imperícia. Ok? E como saber se esse erro é evitável ou inevitável? Vamos lá, corrente tradicional, corrente antiga, né? Invoca a figura do homem médio, entendendo que a previsibilidade deve ser avaliada apenas sob um enfoque objetivo. E a corrente moderna, né, gente, que predomina, é preciso trabalhar com as circunstâncias do caso concreto, ou seja, avaliando o grau de instrução. Olha quanta coisa a gente tem que levar em conta. O grau de instrução, a idade do agente, poxa, uma pessoa experiente, inexperiente, né? O momento, o local da conduta, poxa, é na roça ou é na cidade grande? Né? Tudo isso tem que ser levado em conta no caso concreto. E é obviamente, né, prevalece a corrente moderna. A gente vai analisar se o erro é vencível ou invencível, evitável ou inevitável, no caso concreto, tá? E erro de tipo acidental, gente? A gente falou de erro de tipo essencial, vamos ao erro de tipo acidental, né? É o erro que recai sobre dados secundários, periféricos do tipo. A intenção criminosa é manifesta, incidindo naturalmente a responsabilidade penal. Então, o erro de tipo acidental, pessoal, ele não afasta o dolo e a culpa do agente, tá? Tendo em vista que recai apenas sobre um elemento não essencial do fato. Então, no erro de tipo acidental, nós não vamos afastar nem dolo e nem culpa, diferentemente do erro essencial. Se ele for invencível, perdoável, nós teremos exclusão de dolo e culpa. Se ele for vencível ou imperdoável, a gente tem a exclusão do dolo, mas o sujeito é punido a título de culpa, né? No erro de tipo acidental, não. O sujeito é punido, não afasta nem dolo e nem culpa, tá? Ele não tem previsão legal, mas é aceito pela doutrina. E ocorre quando a gente confunde o objeto material, né, que é a coisa visada, atingindo outro objeto que não seja o pretendido, né? Exemplo: a pessoa ingressa em uma loja para subtrair um relógio de ouro, mas acaba furtando um relógio de latão, confundindo, portanto, o objeto visado. Então, o sujeito que não tem como retirar dolo e culpa, né? Ele, de fato, ele furtou, ele subtraiu. Só que ele subtraiu uma outra coisa. Ele queria o relógio de ouro e furtou o relógio de latão, né? Consequência, né? Prevalece que o agente deverá responder considerando as características do objeto efetivamente atingido. Tá, ele vai responder como se tivesse furtado o relógio de latão, que foi o que de fato ele levou? Com certeza. Então, poderia aqui, por exemplo, ser aplicado o princípio da insignificância, depender do caso concreto, né? E no relógio de ouro, não. Tudo bem, mas não há exclusão nem de dolo nem de culpa. O sujeito responde como se fosse o objeto que ele realmente conseguiu levar? Sim, mas sem exclusão de dolo ou culpa, tá? Erro sobre a pessoa, está no parágrafo 20, parágrafo 3º, né? Artigo 20, desculpa, parágrafo 3º. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Olha só, nessa espécie, a gente tem uma equivocada representação do objeto material, né, que é a pessoa visada pelo agente. Então, a gente acaba por atingir uma pessoa diversa. Então, para que ocorra o erro sobre a pessoa, é necessário pelo menos 2 personagens, né, como vítima. A vítima real, que é a pessoa de fato atingida, né, o bem jurídico dela é violado, pode ser homicídio, lesão corporal, furto, roubo, não importa. A gente vai ter que ter essa vítima, que é a pessoa atingida, né? E a vítima virtual, que é a pessoa que se pretendia atingir. Eu queria matar fulano, mas acabei matando ciclano, né? Na execução, o agente o quê? Confunde as pessoas. Exemplo: o agente espera seu pai abrir a porta para matá-lo. Pensando ser o seu genitor entrando na sala, prontamente atira contra o mesmo. Contudo, percebe que atirou em seu tio, irmão gêmeo do seu pai.
Ele queria matar o pai, estava ali esperando. Quando o suposto pai entrou, ele efetuou um disparo de arma de fogo, mas ele matou foi o tio. Qual é a consequência disso? O agente será responsabilizado pelo crime considerando-se, né, as qualidades e características da vítima pretendida. Então, ele responde com dolo e culpa, né, com as características da vítima que ele pretendia, no caso, o pai dele. Por quê? Ali vai incidir alguma qualificadora, vai incidir alguma causa de aumento. Então, tudo isso vai diferenciar, né? Então, a gente leva em conta a pessoa o quê? Que ele queria atingir, e não aquela que efetivamente foi atingida. Seja aí no disparo de arma de fogo, na lesão corporal, na subtração de coisa, né? Qualquer crime. Erro na execução, gente, também conhecido como aberratio ictus. Aí eu convoco vocês a gravar essa palavrinha, porque ela é muito cobrada aí na prova do OAB, por exemplo, né? E está previsto lá no artigo 73 do Código Penal, olha lá. Quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, tendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 deste Código, que a gente acabou de ler, né? Diga de passagem. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Então, pessoal, olha só, o agente por acidente ou erro no uso dos meios de execução atinge pessoa diversa da pretendida. Aqui ele não se confundiu, não. Lá no exemplo anterior, né, no erro sobre a pessoa, ele confundiu, ele matou quem ele queria matar mesmo. Ele queria matar aquela pessoa que entrou naquela posse, só que ele achou que aquela pessoa era o pai dele. Mas não era, era o tio, né, irmão gêmeo. Aqui não, nessa situação, erro na execução, eu miro no A e acaba acertando B sem querer, né? Olha lá. O agente mira em seu pai, entretanto, por falta de habilidade no uso da arma, acaba atingindo um vizinho que passava do outro lado da rua. Eu errei. Então não é para confundir isso com o erro sobre a pessoa, tá? Então, olha lá, o erro sobre a pessoa, a representação equivocada da vítima e execução certeira. Eu soube quem eu queria matar aquela pessoa, só que eu me confundi quem era. No erro na execução, não, é a representação correta da vítima. Eu quero matar a vítima A, mas acabei matando a vítima B que estava lá do outro lado da rua, porque eu sou ruim de mira, tá? Consequências, né, gente? Não exclui o dolo ou culpa e não isenta o agente de pena, assim, aliás, como todas as causas, né, de erro de tipo... Faltou a palavra aqui, gente. Deixa eu voltar aqui para ver. Erro de tipo acidental, desculpa. Tá? Se o agente atingir apenas a pessoa diversa da pretendida, será punido pelo crime, considerando-se, contudo, as condições e qualidades da vítima desejada e não da vítima efetivamente atingida. E isso muda, gente? Muda, claro que muda, porque às vezes era vingança. Só que eu queria me vingar de A e não de B. Então vou fingir que B era A, para fins aqui de processo penal, né? Para fins de contabilização de pena, ok? E se o agente atinge também a pessoa diversa, né? Aí ele será punido pelos dois crimes em concurso formal. É o que a gente chama de concurso formal de crimes, tá? Que nós vamos estudar ainda, diga de passagem. No exemplo anterior, se o agente atinge seu pai ceifando sua vida e sem querer também seu vizinho, que sofre lesões, será punido por homicídio doloso do pai e lesões culposas do vizinho, aplicando-se a regra do concurso formal de crimes. Artigo 70 do Código Penal, a gente vai estudar o concurso de crimes, tanto formal quanto material, né? Resultado diverso do pretendido, gente, também conhecido como aberratio criminis. Mais uma vez, eu convoco vocês a se acostumarem com essa palavra, que ela é muito utilizada no meio jurídico, né? Está no artigo 74, olha lá. Fora dos casos do artigo anterior, né, o erro na execução, quando por acidente ou erro na execução do crime sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código, que é o concurso formal, tá? Então, aqui, gente, o resultado que é o diverso do pretendido. Eu queria ferir e acabo matando, né? Olha lá, o agente, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, provoca lesão jurídica em bem jurídico diverso do pretendido. Exemplo,
O agente atira uma pedra para danificar o veículo de A. Por falha na pontaria, acaba acertando o motorista que morre. Poxa, eu queria provocar dano no carro e provoquei a morte do motorista, né? Consequência, o agente responde por homicídio culposo do motorista, tá? E não responde pelo resultado pretendido, mas pelo resultado produzido a título de culpa. E se for o contrário, gente, olha que situação interessante, né? A pretende matar B, mas o resultado produzido é dano ao veículo B. Se a gente for seguir à risca o artigo 74 do Código Penal, o A não responderia por nada. Por quê? Porque não existe a figura do dano culposo, tá? Dano culposo não existe. Porém, a doutrina, pessoal, entende que nessa situação a gente não vai aplicar o artigo 74 quando o resultado produzido é menos grave que o resultado pretendido, né? Sob pena até de prevalecer a impunidade. Então, nesse caso, a gente responde pela tentativa do resultado pretendido e não alcançado. Então, seria o homicídio tentado. É mais razoável, né, pessoal? Homicídio tentado. Então, vamos lá, atenção, artigos 73 e 74 são diferentes, né? Erro na execução é diferente de resultado diferente do pretendido. Por quê? Porque no erro da execução, o agente atinge o mesmo bem jurídico visado. E no resultado diferente do pretendido, o agente atinge bem jurídico diverso do pretendido, tá? No erro na execução, o resultado provocado é o mesmo, né, que o pretendido, mas atinge pessoa diversa. No resultado diferente do pretendido, o resultado provocado é diverso do pretendido. Aqui nós temos uma relação de pessoa para pessoa e, no resultado diferente do pretendido, uma relação de coisa para pessoa. Erro sobre o nexo causal, gente, para a gente finalizar aqui, tá? Erro sobre o nexo causal, para finalizar o erro de tipo, né? Não possui previsão legal. A previsão é doutrinária. E é o caso em que o resultado desejado se produz, mas com nexo diverso de maneira diferente da planejada pelo agente. Consequência, né? Não exclui dolo, culpa e não isenta o agente de pena. O agente responde pelo resultado produzido e divide-se em duas espécies. Vamos estudar as espécies e os exemplos, né? Erro sobre o nexo em sentido estrito. O agente, mediante um só ato, provoca o resultado pretendido, porém com outro nexo de causalidade. Empurra a vítima de um penhasco para morrer afogada, mas na queda, o sujeito bate a cabeça numa pedra e morre de traumatismo craniano. O dolo era de quê, pessoal? O dolo era de matar. Eu quero matar. Aí eu viro e falo assim, eu vou matar afogado, vou empurrar desse penhasco aqui, vai cair lá no mar e vai morrer afogado. Mas aí eu empurro, ao invés da pessoa morrer afogada, ela bate a cabeça na pedra e morre de traumatismo craniano. O que alterou aqui, gente? Nada. Nada, tá? Eu matei, eu queria matar, contudo, o nexo causal é diferente. Beleza, não tem problema nenhum, eu continuo respondendo por homicídio doloso. Beleza? E nós temos também o dolo geral, né, que é a aberratio causae. O agente, mediante conduta desenvolvida em dois ou mais atos, provoca o resultado pretendido, porém com outro nexo. Então, ele provoca o resultado pretendido, porém com outro nexo. Olha lá. Depois de atirar contra a vítima e imaginá-la morta, joga o seu corpo no mar, vindo a morrer afogado. Olha que loucura. Mas o que o sujeito queria aqui? Matar, tá? Matar. Ele atirou, achou que estava morta e foi jogar no mar para se livrar do corpo. Mas não estava. Estava só ferido. E aí morreu afogado. Ok? O erro é sobre o nexo causal, mas o importante para nós aqui é o resultado. O resultado pretendido foi alcançado, que era a morte. Erro de proibição, gente. Acabamos aí o erro de tipo. Agora a gente vai lá para a culpabilidade, né? Exclui a potencial consciência de ilicitude, né? E está prescrito no artigo 21 do Código Penal. E lembrando, a potencial consciência da ilicitude é um dos componentes, né, da culpabilidade, que é o terceiro substrato do crime. Artigo 21, pessoal. O desconhecimento da lei é inexcusável, ou seja, ninguém pode alegar, não, eu pratiquei esse crime porque eu não conhecia a lei. Não, ninguém vai sair matando por aí
e alegando que não conhecia a lei, né? Então, desconhecimento de lei, pessoal, no Brasil, ó, direito penal brasileiro, inexcusável, tá? O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3, tá? Então, se o erro é inevitável, perdoável, isenta de pena. Se o erro é evitável, imperdoável, aí nós teremos uma diminuição de 1/6 a 1/3, tá? E não a punição a título de culpa. Cuidado. Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Lembrando, né, que para classificar o erro como evitável ou inevitável, a gente utiliza a doutrina moderna, né, a análise do caso concreto, tá? E apesar de não ser possível alegar o desconhecimento da lei como causa de exclusão do crime, é possível, todavia, que o agente, mesmo conhecendo a lei, incida em erro quanto à proibição do seu comportamento, valorando equivocadamente a reprovabilidade da sua conduta, podendo acarretar a exclusão da culpabilidade. Isso aqui é o conceito de culpabilidade, de erro de proibição. E lembrando que o erro de proibição exclui a potencial consciência da ilicitude, que está na culpabilidade, ok? Então, a gente tem naturalmente aí exclusão da culpabilidade e não da tipicidade. Então, olha só, pessoal, erro de tipo e erro de proibição. No erro de tipo, nós temos uma falsa percepção da realidade que circunda o agente. É aquele exemplo, né? O sujeito acha que vai matar o pai, mas mata o irmão gêmeo. Tá? No erro de proibição, o agente percebe a realidade equivocando-se sobre a regra de conduta. No erro de tipo, a gente não sabe o que faz. No erro de proibição, a gente sabe o que faz, mas ignora que isso seja proibido. Né? É o famoso exemplo do holandês que vem para o Brasil e fuma maconha na praia. Né? Ele acha que aqui é permitido. É claro que ele não pode se excusar, né, impondo o desconhecimento de lei, mas nós temos aí a figura do erro de proibição, tá? Ele sabe que está fumando maconha, ele só ignora que isso é proibido no Brasil. Então, o erro de tipo, olha lá, A sai de festa com um guarda-chuva pensando ser o seu, mas logo percebe que errou, pois o objeto é de terceiro. O mesmo exemplo lá da mulher que sai com a bolsa, né, da colega achando que é a dela, né? Erro de tipo, né? O erro de tipo invencível, né, excusável, exclui dolo e culpa. O erro de tipo inexcusável, né, ele exclui o dolo, mas permite a punição a título de culpa, tá? Caso, obviamente, o tipo penal seja punível por meio de culpa. Se não for, a gente não responde por nada, né? E no erro de proibição, ó, A encontra um guarda-chuva na rua e acredita que não tem obrigação de devolver porque achado não é roubado. Não tem aquela expressão, né? Achado não é roubado. Mó pilantragem da história, gente. Tem crime para isso, que é a apropriação de coisa achada, tá? O sujeito tem o dever de devolver essa coisa achada às autoridades, né? A polícia, por exemplo. Inclusive faz jus a uma recompensa no valor de até 5% daquela coisa que ele achou. Então, achado não é roubado, tá? Achado não é roubado, mas achado é apropriado ilicitamente, né? Que é a apropriação de coisa achada. Então aqui, mas ainda assim a gente tem a figura do erro de proibição, né, gente? Verificar se é excusável ou inexcusável. Então vamos lá, o erro de proibição pode ser excusável, né? Ocorre quando o agente atua ou se omite sem ter a consciência da ilicitude do fato, em situação na qual não é possível lhe exigir que tenha essa consciência. Onde é que eu vou ver isso? No caso concreto, né, gente? Doutrina moderna. E no caso do erro de proibição inexcusável, que está no parágrafo único, se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato quando lhe era possível nas circunstâncias ter ou atingir essa consciência. Consequência disso tudo, há crime, mas diminui a pena de 1/6 a 1/3, né? E como que a gente vai saber se esse erro é excusável ou inexcusável? Nós vamos considerar as características pessoais do agente, né?
a idade, o grau de instrução, o local em que vive, os elementos culturais que permeiam o meio no qual sua personalidade foi formada, né? Então, a gente não aplica o critério da substituição hipotética do homem médio. Nós vamos utilizar a teoria o quê? Moderna. A gente vai ao caso concreto e analisa todas essas características pessoais do agente para ver se para ele aquele erro seria excusável ou inexcusável, tá? Nesse sentido, podemos apontar duas situações exemplificando o erro de proibição. O agente, apesar de ignorar a lei, conhecia a reprovabilidade da sua conduta, tá? Exemplo, José, mesmo sabendo que homicídio é crime, acredita que o tipo não alcança a eutanásia. Então ele acha que pode, a sua mãe está sofrendo muito, ele aplica lá uma injeção de veneno, alguma coisa lá que vai apagar a mulher para ela morrer rápido e sem sofrimento. Tá? Erro de proibição. Ele sabe o que ele está fazendo. Ok? Ele ignora a lei? Ignora. Mas ele sabe. Ele sabe que tal conduta é reprovada, né? Agora, letra B, o agente ignora a lei e a ilicitude do fato. Exemplo, José fabrica açúcar em casa, não imaginando que seu comportamento é reprovável. Muito menos crime previsto no artigo 1º do Decreto-Lei 16 de 66. Aliás, quem sabe de uma coisa dessa, né, pessoal? Que fabricar açúcar em casa é crime. Né? Fabricar açúcar em casa é crime, por incrível que pareça. E está no Decreto-Lei 16 de 1966. Né? Aqui o sujeito ignora a lei e também ignora a ilicitude do fato, diferentemente do cara que mata alguém. Ele ignora a lei, mas ele sabe, ele conhece a reprovabilidade da conduta. Não precisa ser bacharel em direito para entender que matar alguém é crime, né, gente? Convenhamos. Espécies, né, de erro de proibição. Erro de proibição direto. O agente se equivoca quanto ao conteúdo de uma norma proibitiva porque ignora a existência do tipo incriminador. Porque não conhece completamente seu conteúdo ou porque não entende o seu âmbito de incidência, tá? Exemplo, né? O turista holandês consumidor contumaz de maconha em seu país de origem acredita ser possível utilizar a droga no Brasil, equivocando-se quanto ao caráter proibido da sua conduta. E temos também, pessoal, o erro de proibição indireto, que é chamado também de discriminante putativa por erro de proibição. O agente sabe que a conduta é típica, mas supõe que estão presentes, né, uma norma permissiva. Ele supõe que existe uma causa excludente de ilicitude, ora supondo estar agindo nos limites da discriminante. Exemplo. José trai por sua esposa, acredita e está autorizado a matá-la para defender a sua honra ferida. Então, ele presencia a esposa o traindo e ele acha que pode matar a esposa defendendo a sua honra. Ele estaria na legítima defesa da honra. Claro que não, né, pessoal? Então, aqui é um erro de proibição indireto. Ele fantasia uma discriminante putativa por erro de proibição. Ele acha que está incorrendo em erro de proibição, mas não está, tá? Porque essa discriminante é putativa, uma fantasia da cabeça dele. Erro determinado por terceiro, gente. Já falamos de erro de tipo e erro de proibição. Agora, erro determinado por terceiro, previsto no artigo 20, parágrafo 2º do Código Penal. Ah lá. O erro sobre elemento, aliás, vamos para o parágrafo de uma vez, né? Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Então, observação, né? No erro de tipo, o agente erra por conta própria. Já no erro determinado por terceiro, o agente erra porque foi induzido por uma terceira pessoa. Então, trata-se de um erro induzido, figurando necessariamente dois personagens, né? O agente provocador e o agente provocado. É um erro não espontâneo, pessoal, que leva o agente provocado à prática do delito. Ele cometeu aquele delito porque ele foi levado a erro por um terceiro, né? E tem como consequência a punição do agente provocador na condição de autor mediato. Então, aquele sujeito que provoca, o terceiro que provoca a conduta, ele é punido na condição de autor mediato. E quem é o autor imediato? O autor imediato é quem promoveu a conduta, tá? Mas o sujeito aqui que
provocou o criminoso, né, ele é punido também na condição de autor mediato. Se o erro foi determinado dolosamente, o agente responderá pelo crime na sua modalidade dolosa. Se foi determinado culposamente, responderá por crime culposo. Simples assim. E o agente provocado, né, que é o autor imediato, aquele que toma as rédeas, né, aquele que pratica as ações, em regra não responderá por crime. Todavia, caso tenha agido com dolo ou culpa, responderá também pelo delito. Se ele não agiu com dolo e ao menos com culpa, a conduta toda vai cair no terceiro, tá? Exemplo, né? Um médico com a intenção de matar seu paciente induz dolosamente a enfermeira a administrar dose letal ao enfermo. Então, o médico, que é o autor mediato porque não é imediato, ele é mediato, né? Responderá por homicídio doloso, enquanto a enfermeira, que é a autora imediata, em regra, fica isenta de pena, salvo se demonstrado a negligência, né, em sentido amplo, hipótese em que será responsável a título de culpa. Se ela foi negligente, se, por exemplo, ela não leu a receita, estava muito claro que aquilo era um veneno a ser aplicado, aí ela responde, né? Ela responde por culpa. Erro sobre elementos do tipo, olha lá, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal, ou melhor, vamos para o parágrafo terceiro de uma vez que está lá, né? O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Essa é uma espécie, pessoal, de erro de tipo acidental, tá? E nessa espécie, nós temos uma equivocada representação do objeto material, que é a pessoa, né, visada pelo agente, ou o objeto material visado pelo agente. Então, por conta desse erro, a gente acaba por atingir uma pessoa diversa. Percebe-se que a existência de ao menos dois personagens como vítima, que é a vítima real e a vítima virtual, né, que é a pessoa que se pretende atingir, beleza? E no momento da execução, opa, repetiu aqui, né? O agente confunde ambas, tá? A gente já falou, aliás, dessa modalidade, né? De erro sobre a pessoa, tá? No caso lá dos erros não essenciais, ok? E cuidado, pessoal, não há erro na execução, mas apenas na representação da pessoa, tá? Então não existe, por exemplo, falha de pontaria. Então, exemplo, o agente espera seu pai abrir a porta para matá-lo. Pensando ser o seu genitor entrando na casa, prontamente atira contra o mesmo. Contudo, percebe que atirou em seu tio, que é irmão gêmeo. É o famoso erro de tipo, né, gente? Que também pode ser classificado como erro sobre a pessoa, beleza? Uma classificação não anula a outra. E a consequência é a mesma do erro de tipo, né? O agente será responsabilizado pelo crime com a ressalva de que serão consideradas as qualidades e características da vítima pretendida, tá, pessoal? E é isso. Falamos tudo sobre erro de tipo, sobre erro de proibição, né? E sobre erro provocado por terceiros, ok? Para quem está aqui ao vivo, nós vamos continuar o nosso debate. Eu vou encerrar a aula. Para quem estiver assistindo no YouTube e ainda ficou alguma dúvida, pode fazer a pergunta lá nos comentários que eu vou responder para você. Tá joia? Então, muito obrigado pela atenção de todos. Um grande abraço e até mais.